Eu sou Rafael, psicólogo, e tem várias maneiras de termos nosso coração partido. Uma delas é assistindo Pluto. Hoje a reflexão é sobre essa cena desse anime. Tem spoiler do primeiro episódio de Pluto. Vamos lá. O anime de Pluto tem algumas cenas memoráveis e uma delas acontece logo no primeiro episódio, e é justamente uma interação entre um humano e um robô. Essa cena é bem sutil e simples, porém me causou um grande impacto e em muita gente que assistiu esse anime. Ela mostra o impacto do passado e de questões não resolvidas de muito tempo e a nossa propensão a julgar as coisas no modo geral, ao invés de olhar as peculiaridades de cada situação. Como Naoki Urasawa já fazia no anime de Monster, os personagens secundários têm histórias que às vezes ficam na nossa cabeça, histórias que impactam bastante a gente. Dessa vez, era a ligação de um homem que teve seu coração despedaçado e de um robô que queria redenção. Norte número 2 era um robô de combate, que já tinha participado de uma guerra. Ele tinha habilidades de luta e, obviamente, já tinha matado muitos outros robôs, ou seja, muitos dos seus semelhantes. Porém, ele nunca tinha matado um humano, até porque tem uma regra dos robôs não poderem matar humanos. Ele começa a ser mordomo de um senhor que, a princípio, não gostava de robôs. Esse senhor era um compositor, um dos maiores gênios da música. O nome dele era Paul. Paul era cego e bastante orgulhoso quanto às suas composições. Ele era muito famoso justamente por isso, por suas músicas, pelas suas criações. A música era algo extremamente importante pra ele, era a sua vida. Sua bela mansão, todo o seu dinheiro, todo o seu prestígio vinha justamente da música. Para Paul, aquele robô não tinha nada que pudesse compará-lo a um humano, e ele não deveria ser tratado nem próximo de um. Era apenas uma máquina que servia a ele. E com isso, Paul tratava aquele robô com bastante frieza e sem empatia. Como eu citei no episódio sobre discriminação, uma das formas de distanciarmos das outras pessoas é justamente dizer que elas não são humanas, ou menos que humanas. Chamar alguém por um título específico desumaniza e ajuda você a dizer coisas mais severas para alguém. É como se eximisse você da culpa, te desse uma justificativa. Paul usava isso para se manter distante do Norte número 2, para se convencer de que aquele robô não merecia nenhum tipo de bom tratamento. Os estereótipos são generalizações sobre grupos de pessoas que nos permitem julgar rapidamente os indivíduos sem ter que gastar muito tempo para conhecê-los. Essa capacidade de categorização rápida provavelmente trouxe algumas vantagens evolutivas, ajudando os nossos antepassados a navegar eficientemente nos seus ambientes e a tomar decisões rápidas. Então esse estereótipo ajuda a gente a tomar decisões mais rápidas e, consequentemente, preservamos mais energia. Tratar alguém apenas pela aparência nos ajudou em muitas situações do passado. Porém, na nossa realidade mais complexa, isso pode não funcionar. Imagina o tanto de vezes que você julgou alguém e, quando começou a conversar com essa pessoa, percebeu que ela não era aquilo que você imaginava, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Em Pluto isso é mais complexo porque tem robôs que parecem humanos, você não consegue distinguir. No caso, Norte número 2 parece uma máquina, parece um robô, e isso não se encaixaria nele. Norte número 2 parece de alguma forma se compadecer do Senhor. Começa a tentar entendê-lo. Talvez ninguém tivesse feito isso com Paul em toda a sua vida. Norte número 2 começa a tocar piano, começa a se interessar por isso, o que irrita Paul completamente. Ele diz que cada nota tocada pelo robô é algo artificial, não é algo real. Norte número 2 cita que gostaria de aprender a tocar piano. Ele queria se aproximar do que de fato era considerado algo real. E o motivo principal dele querer aprender a tocar piano era justamente para ele não ter que voltar mais para os campos de batalha, porque ele era um robô de guerra antes. Porque as memórias do campo de batalha afetavam ele negativamente. E ele meio que não queria ser mais associado a ser simplesmente um robô de guerra. Um robô que tinha matado vários de seus semelhantes. Paul não queria entender isso. Afinal, ele era um robô. O que ele sentia não era algo real. De acordo com estudos sobre o erro fundamental de atribuição, tendemos a presumir que o comportamento das pessoas reflete seus traços duradouros de personalidade, sem sempre dar peso suficiente ao impacto de fatores externos, como a situação particular em que se encontram naquele momento. Paul queria meio que definir aquele robô, ou definir todos os robôs como se fossem iguais. E no universo onde os robôs teriam consciência, sofreriam com memórias, teriam pesadelos, pensariam em mudar de uma profissão para outra, talvez isso não seria verdade. E aí entra a interação humano-máquina e a semelhança entre os dois também. Paul parecia estar infeliz e vivia com uma dor profunda que vinha de muito tempo. Ele tinha pesadelos também, assim como o Norte número 2, sobre seu passado. Paul tinha perdido seu pai logo cedo e também sofria de uma doença que o deixara cego anos depois. Sua mãe o tinha deixado por causa de um homem muito rico e essa situação destruiu ele. Ele foi abandonado. Paul foi deixado em um orfanato sem amigos. Ele não conseguia fazer amizades porque era fraco e indefeso. No orfanato ele sofreu muito e sua saúde apenas piorava, até ele ir parar em um hospital e um médico salva a vida dele, porém a custo de sua visão. A música era tudo que aquele homem tinha e por isso ela sempre foi algo extremamente importante para ele. E ver aquele robô tocar sem ter muito trabalho deixava ele mal, ainda mais um robô que tinha participado de uma guerra. Paul queria confirmar sua teoria de que não valeria a pena tratar um robô como um ser humano. O auto-engano pode ser como uma droga, entorpecendo você da dura realidade ou fechando os olhos para a difícil questão de reunir evidências e pensar, como Voltaire
Voltaire comentou há muito tempo, a ilusão é o primeiro de todos os prazeres. Em suma, as pessoas gostam de acreditar no que querem acreditar. Procurar coisas para confirmar nossas crenças é algo natural. Embora pareça forte e contra-intuitivo, procurar provas que contradizem as nossas crenças. Isso explica por que as opiniões sobrevivem e se espalham. Queremos confirmar o que já acreditamos. E Poe queria preservar o mundo em sua cabeça que ele já tinha criado. Poe tinha sonhos frequentes relacionados ao fato de sua mãe o tê-lo deixado. Norte número 2 percebeu que ele fazia alguns barulhos de música quando sonhava com seu passado. Poe fica com raiva quando ouve Norte número 2 falar isso. Logo depois, ele descobre que os robôs também sonhavam. Após também presenciar Norte número 2 dormindo, os dois tinham memórias dolorosas do passado. Porém, Norte número 2 tenta explicar para Poe que as memórias dele não eram tão dolorosas assim, porque era sobre algo belo. Era sobre a relação dele com sua mãe. Não eram os mesmos sonhos que o Norte número 2 tinha, já que ele tinha sonhos que envolviam guerra, que envolviam destruição. O senhor se irrita e pede para Norte número 2 ir embora de sua mansão. E o robô acaba indo de fato. Porém, o que Norte número 2 faz é viajar até o local de nascimento do senhor e descobrir a verdade sobre sua mãe. E volta e conta tudo isso para ele. Emocionado, o senhor, que acreditava que tinha sido abandonado por sua mãe, agora descobre que na verdade sua mãe se sacrificou por ele. Ela tinha o deixado por um homem rico para que esse homem pudesse pagar pela saúde do seu filho. E quando Poe descobre isso, ele cai num profundo choro de arrependimento, talvez, por ter odiado sua mãe durante todos esses anos. Aquilo criava uma conexão entre Poe e Norte número 2. E finalmente o senhor aceita que os dois possam tocar juntos. Demorou, mas o senhor acabou descobrindo o valor daquela relação. E com isso agora, ele não era mais sozinho. Ele tinha um companheiro. Ele percebia aquele robô com uma sensibilidade próxima ao que acontecia com os humanos. Muitos dias passaram, os dois criaram uma relação, mas estamos falando de um anime de Naoki Urasawa. Porém, Pluto é um anime que tem como objetivo tocar nossas emoções mais profundas. E tempos depois, essa relação acaba simplesmente do nada. Um tornado chega e Norte número 2, mais uma vez, entra em batalha para proteger o senhor e acaba sendo destruído nesse processo. E mais uma vez, Poe perde alguém precioso que estava tentando apenas protegê-lo. Poe, que passara a tocar piano com o Norte número 2, agora tinha que amargar o peso de não poder fazer isso mais. E Poe não conseguiu aproveitar mais isso porque ele tinha fantasmas do passado que ele não tinha vencido ainda. Seus sentimentos de angústia fizeram com que ele mantivesse distância do que de fato importava e o que no fundo ele tanto queria, que era a conexão. Os processos cognitivos aqui descritos acontecem em grande parte fora da nossa consciência, como o nosso medo. Mas o simples fato de estarmos conscientes de que podem estar acontecendo dentro de nós pode ajudar-nos a percebê-los e a neutralizá-los. Esse pequeno trecho em Pluto nos mostra a beleza de uma relação que se desenvolve mesmo em meio a sentimentos dolorosos e confusos. O ódio e o ressentimento são sentimentos importantes pra gente. O primeiro faz a gente agir contra injustiças e nos ajuda a proteger o que realmente importa. E o outro nos ajuda a não deixar que repetimos experiências que em algum momento nos causou um mal e um sofrimento. Todas as emoções são cruciais para a gente. Elas são nossos guias. Porém, não podemos ser definidos por elas. Afinal, as emoções são informações e não decisões de como você deve seguir a vida. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.